Então, pessoal, como eu falei na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre relacionamento entre entidades, né? A gente que está acostumado a fazer o design de uma aplicação em OO, né, em orientação a objetos, a gente já está muito acostumado a pensar em relacionamento. A gente chama em relacionamento entre classes, não é? Então, quando a gente vai fazer o design de uma aplicação, o que é que a gente faz? A gente pensa em quais são as classes que a gente vai precisar escrever, a gente pensa quais são as relações entre essas classes, sendo que a relação mais comum em O é qual? Vocês lembram? Herança é uma relação, mas essa não é geralmente a mais comum de todas, a que a gente mais usa. Quem lembra? Composição, exatamente, Pedro. Composição é a relação mais comum. O que é que caracteriza a composição? Eu tenho uma classe e eu vou ter um atributo do tipo de outra classe dentro dessa, não é isso? Então, essa é a relação mais comum que a gente usa para fazer o design das nossas aplicações orientadas a objeto, certo? Então, quando a gente está falando de relacionamento entre entidades, essa questão de design, de que de que composições a gente vai ter entre as classes, ela é muito importante. A herança não é importante aqui, certo? Porque a gente agora está falando de entidades, né? Existe uma relação entre entidades e classes, porque uma entidade é uma classe que a gente marcou de alguma forma para dizer que ela tem um papel importante naquela aplicação que a gente está desenvolvendo, né? Lembram que a gente pega uma classe, desenvolve uma classe normal, que não pode ter herança com nenhuma outra, a não ser com object, né? No caso de Java. E essa classe a gente marca com @entity, lembram? Então, quando a gente pega essa classe e a gente dá para ela um papel de entidade, o que acontece é que essa classe representa, na verdade, uma tabela em um banco de dados. Não é isso que a gente viu até agora? Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre essa questão, a hora é agora de tirar, tá certo? Não se acanhe. Então, quando eu digo que a gente precisa definir os relacionamentos entre entidades, isso passa um pouco pelo relacionamento entre classes, porque uma entidade também vai ser uma classe, tá? E isso facilita o nosso pensamento, porque a gente já está muito acostumado a pensar em relacionamento entre classes, né? Se a gente começar a pensar aqui juntos, né? Eu preciso que vocês participem agora, tá? Pode ser escrevendo no chat, que eu estou vendo o chat aqui. Se a gente vai desenvolvendo uma aplicação, tipo uma rede social, e aí é algo que vocês conhecem bem, né? E eu tenho 3 classes que a gente já definiu que existem: usuário, timeline e postagem. Como é que essas classes se relacionam? Como é que vocês fariam a relação entre essas classes? Entre usuário, timeline e postagem. Alguém quer chutar alguma? Um usuário, o Francival está dizendo, um usuário tem uma timeline. Com várias postagens. Então, na classe usuário, não é isso? A gente teria um atributo do tipo timeline, concordam? E provavelmente na classe timeline, a gente teria uma coleção de postagens. Concordam? Só que no usuário também a gente teria uma coleção de postagens, né? No usuário a gente teria as postagens só daquele usuário, na timeline a gente teria as postagens daquele usuário e dos usuários que ele segue. Isso já é outra relação, né? Existe uma relação entre usuário e usuário, de alguma forma? O que é que vocês acham? A classe usuário se relaciona com ela mesma, de alguma forma, quando vocês pensam numa rede social? Quando a gente está numa rede social, geralmente a gente tem a opção de seguir outros usuários, né? Inclusive, na timeline da gente aparecem as nossas postagens e as desses usuários que a gente segue, geralmente, né? Então, esse tipo de raciocínio que a gente está fazendo aqui, a gente já está muito acostumado a fazer quando a gente vai desenvolver uma aplicação OO, concordam? Quando a gente está pensando em entidades, esse tipo de pensamento é muito importante, porque é esse pensamento que traz essas regras de negócio e que vão definir um pouco de como é que vai ser o relacionamento entre as entidades da gente.
Só que quando a gente fala de entidades, a gente tem que estabelecer uma regra muito mais clara de como são esses relacionamentos e de onde é que esses dados que vão permitir esses relacionamentos vão ficar armazenados. Porque lembrem que agora, cada classe dessa representa uma tabela, né? E eu vou repetir isso várias vezes. Se, nesse caso aqui desse exemplo, se o usuário tem uma coleção de postagens, e vamos supor, uma postagem, ela também tem uma relação com o usuário, porque a postagem foi escrita por um usuário, é como se a postagem pertence a um usuário, né? Então, como é que eu vou guardar essa relação? Eu não posso colocar os dados de postagem dentro de usuário, ou os dados de usuário dentro de postagem. Quando eu falo no banco de dados, isso tem que ficar em tabelas separadas. Então, como é que a gente caracteriza dados extra? Como é que a gente gerencia esses dados para que essas relações possam ser implantadas de verdade, né? Que é as relações que eu coloquei aqui, né? O usuário tem uma timeline, o usuário tem postagens, usuários seguem outros usuários. Então, isso fica muito claro, né? As classes, as entidades, elas têm que se relacionar. No lab de vocês, vocês tiveram que fazer uma gambiarra muito feia, não sei se vocês perceberam isso. No lab de vocês, isso vai ser, inclusive, a última coisa que a gente vai fazer nessa aula é definir como é que isso seria feito da forma correta, né? Lembra que tem disciplina, né? E os usuários podem comentar as disciplinas, né? Só que a gente diz que o comentário é um string dentro de disciplina, não é isso? O jeito correto é que a gente tivesse uma outra tabela de comentários e que houvesse uma configuração de um relacionamento entre disciplina e comentário, né? Então, a gente vai aprender hoje como é que a gente faz esse tipo de coisa, certo? Então, só recapitulando, as entidades são os @entity, que a gente está já bem acostumado a desenvolver. São classes normais, só que são classes com algumas regras, né? Elas precisam ter um construtor default, elas não podem ter herança com nenhuma outra classe, certo? E essas classes, através da ferramenta de mapeamento objeto relacional, elas representam tabelas em um banco de dados relacional, que é o tipo de ambiente de armazenamento que a gente está usando aqui nesse curso, certo? Então, cada entidade dessa representa uma tabela no banco de dados. Quando existe uma relação entre essas entidades, a gente precisa indicar que dados precisam ser armazenados para que essa relação seja possível, né? Então, se eu tenho uma relação, como a gente estava falando, de usuário e postagem, algum dado extra que relaciona cada usuário às suas postagens precisa ficar armazenado em algum lugar, certo? Eu coloquei uma pergunta aqui, se é possível ter uma aplicação em que as entidades são totalmente isoladas. Vocês acham que isso é possível? Você desenvolveu uma aplicação e não existe nenhuma relação entre as entidades dessa aplicação? Acho que sim, mas a repetir o dado geral. Você teria o quê? Uma God Class única em OO, e aí ela não se relaciona com ninguém, porque ela é a única classe da sua aplicação. Seria alguma coisa nesse estilo, né? Não ter relação entre entidades é a mesma coisa que eu tenho entidades que não têm nenhuma composição entre elas, né? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo de uma aplicação útil em que as entidades não se relacionam, né? Daí a importância dessa aula, certo? E de entender os conceitos do que a gente vai conversar aqui, tá bom? Em toda aplicação que a gente desenvolver, a gente vai precisar pensar em quais são as entidades que vão ser mapeadas para o banco de dados e como é que essas entidades se relacionam e que informações a gente precisa guardar no banco de dados para que esses relacionamentos sejam efetivos, certo? Para guiar esse projeto, a gente vai usar o conhecimento que a gente tem da própria aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, como é que esses relacionamentos ocorrem? Como é que eu acesso esses dados, né? Por exemplo, esse relacionamento de um usuário tem postagens, mas tem um relacionamento inverso, uma postagem tem um usuário, né? Porque cada postagem foi de um usuário. Então, eu preciso definir se na minha configuração o usuário sabe que tem postagens e a postagem sabe que tem um usuário,
ou se uma dessas entidades vai ficar cega em relação a esse relacionamento, e em que tabela eu vou guardar informações para que esse relacionamento possa ser realizado na prática, tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Esse tipo de pensamento, assim, que a gente precisa ter nesse momento é muito complexo. Até desenvolvedores mais experientes, né, podem passar por maus bocados de tomar decisões erradas em relação a essa relação entre entidades e depois ter que modificar um pouco. O que é grave em relação a esse projeto? Quando a gente está desenvolvendo um projeto, as classes que não são marcadas como entidades, a gente pode mudar da forma como a gente bem entender, né? Elas não têm associação com o banco de dados, né, direta, como as entidades. Mas uma vez que eu tenho uma aplicação em produção, que o banco de dados já está lá sendo povoado por essa aplicação, ficar modificando esse esquema desse banco de dados, porque quando eu modifico a relação entre as entidades, eu vou modificar, isso vai ficar claro já já, eu vou modificar o esquema do banco de dados. E aí, ficar modificando isso não é bom. Por isso que é algo que precisa ser muito bem pensado desde o início da aplicação, né? Claro que, se for realmente preciso, isso vai acontecer, né? Vai ser uma nova versão do banco de dados. Mas ficar criando novas versões de banco de dados é muito mais complexo do que criar novas versões da aplicação sem mexer no banco de dados, certo? Então, para a gente entender o que a gente vai falar a partir de agora, eu preciso que vocês me digam se vocês entendem bem o conceito de chave primária. Vocês entendem? Quem não entender, fala, não tenha vergonha. Eu sei que tem gente que está bem no início do curso, né? Então não tem problema. Todo mundo entende, ótimo. E o conceito de chave estrangeira, vocês entendem? A chave estrangeira é quando a gente tem uma coluna em uma tabela que é a chave primária de outra tabela. A gente vai trabalhar com esse conceito de chave estrangeira o tempo todo a partir de agora, certo? Porque é a partir dessa possibilidade de existir chaves estrangeiras em tabelas que a gente vai permitir esse relacionamento entre as entidades, certo? Então, quando a gente pensa numa composição, e a gente antigamente fazia aquele diagrama de classes, né? Quando eu era aluna, eu era obrigada a fazer diagramas de classe. Acho que agora isso nem é mais tão importante. Mas o diagrama de classe, você dizia quais são as classes de sua aplicação e qual é o tipo de relacionamento entre elas. Se era de um para muitos, né? Se era de muitos para muitos, de um para um, né? Então tinha aquele uma reta, né? Que ligava uma classe e outra. E a gente botava de um lado e do outro ou um asterisco, que era o que significava N, ou um N mesmo, depende da ferramenta que a gente estava usando, né? E isso já é um conhecimento bacana que vocês já têm, na verdade, sobre os tipos de relacionamentos que a gente pode ter, né? São aqueles mesmos tipos que a gente tem entre classes. Relacionamento de um para muitos, né? Quando eu tenho um usuário e postagem, por exemplo, né? Um usuário, ele tem muitas postagens. Então, do ponto de vista do usuário, esse relacionamento é um para muitos. Na classe usuário, isso fica muito claro porque eu vou ter uma coleção de postagens, né? Na classe usuário, eu vou ter um atributo que é um list de postagens, provavelmente, né? Essa relação, isso aqui agora já é JPA, né? Lembram que o Java tem essa API de altíssimo nível, que é a JPA, para facilitar essa gerência dos dados no banco de dados, né, para que a gente nunca precise escrever nenhuma consulta sequer em SQL, certo? Porque o JPA escreve todas elas para a gente, se a gente quiser. Então, esse relacionamento de um para muitos, quando a gente estiver configurando ele, a gente vai usar essa notação one-to-many. Já já a gente vai ver um exemplo para ficar mais claro. Eu quero só relembrar para vocês quais são os tipos de composições, que no fim são os tipos de relações que a gente tem. Um relacionamento de muitos para um. Seria o oposto aqui, né? Do ponto de vista da postagem, isso é um relacionamento muitos para um, porque eu tenho muitas postagens para um usuário. Muitos para muitos. Se eu tenho um usuário que pode seguir usuário, então um usuário pode seguir muitos usuários e pode ser seguido por muitos usuários. Então, isso é um relacionamento de muitos para muitos. Certo?
Se fosse no diagrama de classe, a gente colocaria asterisco e asterisco dos dois lados, ou NN. E a gente tem também a opção de ser 1 para 1, que é o relacionamento mais simples que tem, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um usuário que tem informações de contato, informação de contato, contato é outra classe, né? Outra entidade. Então, um usuário tem uma informação de contato com celular, com dados pessoais, geralmente vai ser de um usuário único, né? Então, tem uma relação de 1 para 1, ok? Então, para que a gente veja agora códigos e coisinhas funcionando, a gente vai voltar para aquele nosso velho exemplo de saudações, tá? Aquela aplicação super simples, em que os usuários da aplicação, eles se cadastram na aplicação, né? Cada usuário tem sua conta. Então, eu claramente tenho uma entidade que é o usuário, e eu tenho saudações, e esses usuários, eles que inserem saudações no sistema. Então, cada saudação está associada ao seu dono, seu usuário dono, certo? Então, é essa aplicação que a gente está vendo aqui, ok? Então, para relembrar, a gente tinha, esse post é um dos mais importantes, porque isso aqui é a API que a gente tem, né, lá. Esse é um dos mais importantes, porque é nesse post aqui que o usuário consegue inserir uma saudação alternativa. Eu adicionei aqui uma outra funcionalidade, que é de recuperar, que essa última aqui, que é de recuperar as saudações por usuário. Então, nessa saudação post, cada usuário pode definir suas saudações, né, novas saudações, tá? Eu posso pegar todas as saudações que já estão no sistema, com esse get aqui. Eu posso pegar uma saudação específica, passando o ID da saudação. Eu posso pegar saudações que têm uma determinada expressão nela. Isso aqui é tudo código antigo que vocês já viram. E eu posso agora pegar também quais são todas as saudações de um determinado usuário, tá? Nesse caso aqui, da forma como foi feito, está lá no GitHub, inclusive, esse usuário é identificado através do token que é passado. Então, só o próprio usuário consegue recuperar suas próprias saudações, certo? Foi feito assim, dessa forma. Então, quais são as composições que a gente tem, né? A gente primeiro tem que uma saudação, cada saudação tem um usuário, concordam? Porque foi o usuário que inseriu aquela saudação no sistema. Que tipo de relacionamento é esse? Se a gente quiser deixar ele bem claro, ele seria de muitos para muitos, de 1 para 1, seria o quê? Do ponto de vista da saudação, 1 para 1, o primeiro intuito da gente é pensar isso, né? Mas pense que uma saudação está associada a apenas um usuário, mas um usuário está associado a muitas saudações. Então, esse é um relacionamento muitos para um, porque um usuário, isso, muitos para um, porque um usuário ele pode ter várias saudações. Do ponto de vista de usuário, isso é um relacionamento de que tipo? Se a gente pensar no usuário, né, na classe usuário, se a gente pensar na classe saudação, é uma relação de muitos para um. Se a gente pensa na classe usuário, é uma relação de um para muitos. Porque se eu penso na classe usuário, eu tenho um usuário tem muitas saudações, mas cada saudação só tem um usuário, certo? Então, a gente tem sempre que pensar em relação a cada entidade específica, qual é o tipo de relação dela com a outra que ela está se relacionando, certo? Aqui, nesse caso, um usuário tem uma lista de saudações, né? Uma saudação vai ter um usuário tem uma lista de saudações, né? Essa primeira relação aqui, ela vai ser muitos para um, porque um usuário pode ter muitas saudações, e essa segunda é de um para muitos, certo? Como vocês já disseram. A gente pode ter uma relação de que um usuário tem informação de contato. Que tipo de relação seria essa que a gente deveria configurar? 1 para 1, perfeito. Porque eu tenho um usuário, tem uma informação de contato, e cada informação de contato, ela só corresponde a um usuário. Então, assim, fazer essa associação em como seria o diagrama de classes, eu acho interessante para a gente identificar qual é a relação do ponto de vista de cada entidade, certo? Informação de contato de um usuário, que a gente já viu, usuário segue uma lista de usuários, né? Então, eu posso ter na classe usuário, eu poderia ter essa funcionalidade, a gente não tem na aplicação da gente,
Mas se eu tivesse funcionalidade de um usuário, seguir outros usuários, para ele ter acesso, por exemplo, às saudações dos usuários amigos. Que tipo de relação seria essa entre usuário e usuário? Ninguém quer estar? Um usuário, ele pode seguir muitos usuários. E cada usuário também pode ser seguido por muitos, né? Então, seria uma relação de muitos para muitos, né? Porque dos dois lados, a gente teria muitos usuários. Então, vamos configurar essa primeira relação aqui. Se a gente quiser definir que saudação tem um usuário, e a gente quer definir agora na nossa classe, né, saudação, isso, e a gente quer, inclusive, definir como é que isso fica no banco de dados, tá certo? A gente vai começar a ter anotações aqui. Por enquanto, a gente tem essa classe aqui, saudação normal, né? Até aqui, ela é uma entidade, né? Eu esqueci de botar o arroba entity aqui, mas tem um arroba entity aqui. Ela é uma entidade, então eu vou ter um banco de dados chamado saudação, não é isso? Só relembrando, por enquanto. Nesse banco de dados, eu vou ter uma chave primária, que a coluna se chama ID, que quem está gerando é o próprio framework para mim, isso é uma chave primária da tabela saudação. E eu vou ter outras colunas, que são nome, a saudação em si, e aqui eu configurei que tem uma coluna usuário. Como é que isso vai ficar refletido no banco de dados? Vocês têm algum chute? Como é que isso ficaria se eu não colocar nada, né? Porque também eu não coloquei nenhuma configuração aqui. Se eu boto um usuário dentro de saudação e usuário é também uma entidade, o que é que significaria isso? Se a gente fizer desse jeito, sem configurar nada. Vocês têm algum chute? É como se eu estivesse querendo adicionar na tabela saudação os atributos de um usuário, né? Uma cópia de um usuário, alguma coisa assim, né? Mas isso não é muito bacana, né? Para eu definir essa relação, o ideal era que essa tabela saudação tivesse o quê de usuário? O ID apenas de usuário, que a gente chama de quê em termos de BD, né? É uma chave estrangeira, não é primária, ela é estrangeira, porque ela, para o usuário, ela é a chave primária do usuário, mas aqui ela seria uma chave estrangeira, certo? É isso que a gente precisa definir, né? A gente já tem aqui meio caminho andado, que a gente sabe que saudação se relaciona com o usuário. E a gente sabe já que pelo menos do lado do usuário, apenas um usuário está associado com saudação, né? A gente que conhece a aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente sabe que do lado de saudação são muitas saudações para um usuário, né? Mas como é que a gente configura isso? Antes de a gente continuar, vejam que a gente está definindo, pensando só nessa relação de saudação com o usuário, né? A gente não está mexendo na classe usuário ainda, né? Então, significa que a gente decidiu fazer uma relação que a gente chama de unidirecional. Apenas uma das entidades sabe que essa relação existe. Nesse caso, é a entidade saudação, que é a que a gente vai começar a configurar, certo? Então, a gente vai configurar que a tabela saudação guarda uma chave estrangeira do usuário. E a classe usuário a gente não vai mexer, ela não sabe que existe, que ela está relacionada de alguma forma com a classe saudação, ok? Quando a gente coloca um usuário aqui em saudação, a gente tem a opção de colocar esses métodos aqui, getUsuário e setUsuário, ok? De forma que, quando a gente recupera uma saudação, a gente poderia recuperar o usuário dessa saudação através desses métodos, certo? Para a gente configurar isso, a gente vai usar essa anotação join column, tá? Essa join column, se a gente colocar, a gente já tinha discutido sobre esse many to one, porque é o tipo da relação. Essa é a parte mais importante da gente saber definir, porque é isso que define o tipo da relação e como é que o JPA vai gerar os SQLs que ele precisa gerar, certo? Então, a gente já definiu que tem muitas saudações para um usuário. A próxima anotação que a gente colocou aqui é um join column. Esse join column vai me dizer que, na verdade,
eu quero adicionar a chave estrangeira. Eu não quero adicionar um usuário aqui. Eu quero adicionar a coluna que representa o ID de um usuário aqui. E eu quero chamar, no meu banco de dados de saudação, essa coluna de usuário e e-mail, ok? Isso é muito importante, entendeu? Vocês entenderam o que é que esse join column faz? Eu estou adicionando na coluna saudação, estou dizendo assim, olha, esse usuário que eu coloquei aqui, você vai recuperar através de uma coluna nova no banco de dados de saudação, que vai se chamar usuário e e-mail. E que o JPA sabe que ele vai na classe usuário, identifica quem é a chave primária lá e coloca aqui como uma chave estrangeira na tabela de saudação, certo? Então, a gente está colocando aqui um usuário e a gente está pegando get e set, colocando um get e um set de usuário aqui nessa classe, mas no fundo, esse join column está dizendo como é que eu recupero esse usuário quando eu precisar. Ele não vai estar na tabela de saudação, é óbvio que não, ele está na tabela de usuário, mas eu coloco, eu digo aqui, eu informo com essa anotação como é que eu recupero esse usuário. Vai procurar na classe usuário o atributo chamado usuário e-mail? Não. Esse nome que a gente coloca é o nome que a gente quer dar a essa nova coluna, que vai ser a chave estrangeira de usuário. Na classe usuário, ele vai sempre procurar a chave primária de usuário, que é aquele atributo marcado com o @id, só que lá de usuário. Entendeu, Juan? Esse nome que a gente coloca aqui é o nome que a gente quer dar para essa nova coluna, porque agora, a partir de agora, esse banco de dados de saudação vai ter uma coluna chamada ID, que é a chave primária de saudação, vai ter uma coluna chamada nome, uma coluna chamada salvação, e agora vai ter uma coluna chamada usuário e e-mail. O tipo dela vai ser o mesmo tipo do ID dessa classe usuário, que no caso é um tipo string. Isso, usuário e e-mail é uma nova coluna da tabela saudação, que é a chave estrangeira do usuário. Então, estou dizendo aqui assim, você vai recuperar esse usuário usando essa nova coluna. Porque com essa coluna, eu pego o ID do usuário e o JPA, não é a gente que vai fazer isso, consegue ir lá na tabela de usuários e recuperar esse usuário que tem esse ID que está aqui nessa coluna, usuário e e-mail. Entendido isso, gente? Então, ó, como é que fica o banco de dados? Eu tenho uma saudação, o banco de dados de saudação. No banco de dados de saudação tem o ID, né, que a gente já sabia que existia, tem o nome, tem a saudação, e agora tem uma coluna nova, que é o usuário e e-mail, que vai ser o ID do usuário que inseriu essa saudação no sistema. E se eu quiser recuperar esse usuário, eu posso recuperar no meu código O, eu vou recuperar com o get usuário. O JPA vai ter o trabalho de pegar esse ID de usuário que está nessa coluna e fazer uma consulta à tabela de usuário para recuperar esse usuário e passar para mim. Para a gente que está desenvolvendo, isso fica transparente, mas vocês sabem que o JPA precisa fazer essa consulta lá no banco, ok? A gente definiu isso na medida em que a gente configurou essa relação na entidade saudação, mas a gente não configurou nada na entidade usuário, certo? A entidade usuário, ela continua sem saber que essa relação existe, tá? Essa tabela de saudação, né, que está associada à entidade saudação, essa tabela, ela vai carregar a chave estrangeira da outra entidade, certo? Aí a gente chama a entidade saudação, a gente diz que ela é a entidade proprietária dessa relação, porque a informação que a gente precisa para realizar essa relação é essa chave estrangeira aqui. E essa chave estrangeira está na entidade de saudação, certo? Então, ela é a proprietária. Para ficar um pouco claro aqui para vocês. Lembram que a gente está usando MVC, né? Então, uma requisição de um usuário, vamos supor que é uma requisição para adicionar uma nova saudação, certo? Essa requisição vai chegar no controlador, né? O controlador vai recuperar qual é a saudação. Essa requisição, ela é privada, né? Essa rota, aliás, para adicionar uma nova saudação, ela é privada, então precisa de um token. Esse token vem lá no header de autorização, né? Que eu peguei aqui, o valor desse header, o controlador pegou para mim.
esse header e pegou a saudação que o usuário quer adicionar. E passou aqui para o serviço, tá? É um set nova saudação, devia ser um add aqui, não foi muito bom esse nome. Então, add nova saudação, e o controlador passou para o serviço qual é a saudação a ser adicionada e qual é a string que tem lá no cabeçalho de autorização, certo? Eu vou, aqui dentro do serviço, eu vou pedir, esse serviço de saudações, ele conhece o JWT Service, porque no meu design eu optei por ter um serviço só ele que sabe lidar com JWT, certo? Eu acho bacana isso, porque vai que a gente muda de JWT para outra coisa, então só ele que precisa mudar, certo? Então, ele sabe lidar com JWT, eu vou pedir a ele para me recuperar o usuário que está associado a essa autorização, que é um token, um JSON Web Token, certo? Ele recuperou o e-mail, não vou entrar no detalhe disso aqui, ele recuperou o e-mail para mim desse usuário. Então, eu pego essa saudação que eu recebi e vou setar o novo usuário. Eu preciso fazer isso. É aqui que eu estou setando a relação entre a saudação e o usuário, certo? Então, eu peço ao serviço de usuário para recuperar o usuário com o e-mail que foi passado, recupero esse e-mail e seto na saudação quem é o usuário. Depois eu vou lá e salvo a nova saudação no banco de dados, porque ela não está no banco de dados ainda. Note que eu não precisei salvar o usuário não foi modificado, porque o usuário não sabe que essa relação existe, certo? Então, eu venho aqui e salvo no banco de dados, e depois eu decidi que eu vou retornar essa própria saudação, que foi a última saudação que foi salva. Então, esse aqui é o meu saudações service. Aquela outra, aqui, nesse momento aqui, a gente vê claramente que a gente precisa setar essa relação, certo? Ups. O outro momento em que a gente pensa um pouco nessa relação é na hora que a gente quer recuperar saudações alternativas, né? Lembrem que a gente adicionou no sistema, ixi, muita coisa para botar. A gente adicionou no sistema a saudação, a opção de poder, na API, a opção de poder recuperar todas as saudações que um certo usuário inseriu, né? Só que a gente decidiu que esse usuário vai ser identificado através do token, né? Ele precisa estar logado, e ele passa um token, e eu peço ao serviço de usuário que recupere esse usuário e que pegue as saudações desse usuário. O usuário não sabe. Isso aqui é o que a gente teria se a gente tivesse uma relação bidirecional em que o usuário também sabe quais são as saudações dele. No caso em que o usuário não sabe quais são as saudações dele, como é que a gente resolve isso? Tá bom, tá errado. Para vocês pensarem. Como é que a gente resolve isso, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Quem é que tem essa informação de quais são as saudações de um usuário? Como é que eu poderia recuperar? Pensando no nosso esquema de banco de dados. Pronto, Carlos Eduardo disse que uma opção é colocar uma coleção de saudações na entidade do usuário. Se eu fizer isso, eu vou transformar essa relação numa relação bidirecional, certo? Essa é realmente uma opção, e nesse caso é a melhor solução. Eu só quero mostrar para vocês uma outra opção, caso vocês não queiram de jeito nenhum transformar isso numa relação bidirecional. Nesse caso, o melhor é transformar numa bidirecional, certo? Mas vamos supor que você não quer. Isso é uma aplicação enorme, e esse é o único momento que você precisaria dessa relação aqui, e você não quer fazer isso, vamos supor. Que é besteira, é melhor fazer, certo? Mas só para vocês relembrarem. Eu posso, a saudação, a chave estrangeira de usuário está em saudação, né? E a gente tem o DAO, que é o objeto que acessa o banco de dados de saudação. A gente pode criar um novo método no DAO de saudação, que recebe um e-mail de um usuário, e retorna todas as saudações que naquela coluna usuário e-mail vai ter aquele e-mail, certo? E vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui. Tá isso pronto aqui. Porque vocês lembram que a gente tem que seguir o padrão de JPA para adicionar novos métodos naquela interface de Data Access Object, né? Então, ó, quando a gente vem no repositório de saudações,
No repositório de saudações, eu vou adicionar um método chamado find by usuário e e-mail. O que é que esse método diz? Esse find by, lembra que a gente conversou sobre isso um pouquinho em alguma aula anterior, né? O find by eu quero encontrar, quero fazer uma busca no meu banco de dados, tá? Mas eu quero encontrar a partir de quê? Eu estou na saudação. Então, na saudação, eu quero encontrar a partir do atributo usuário e em usuário do atributo e-mail, né? O usuário, em saudação, eu tenho um usuário, né? Que a gente acabou de configurar, e em usuário eu tenho e-mail. Então, é assim que eu quero recuperar. Essa é só a forma que o JPA define, né? Como é que a gente constrói essas consultas. E aqui eu passo o e-mail. Como na tabela saudação tem a chave estrangeira do usuário, quando eu faço isso aqui, o JPA vai fazer uma consulta SQL para mim, que vai recuperar todas as saudações que naquela coluna usuário e e-mail tem esse e-mail específico que eu passei, certo? Então, no serviço aqui no nosso código aqui, isso aqui está errado, né? Isso aqui deve ser copiado aqui para não perder tempo. Isso aqui deve ser uma saudação, find by usuário e e-mail, e aí ele vai recuperar a lista de saudações, ok? Então, vocês viram que aqui, nessa hora que a gente tem essa funcionalidade aqui, de pegar as saudações alternativas de usuário, nessa hora aqui, faz sentido que essa relação continue sendo unidirecional? A gente conseguiu resolver, né? Mas será que faz sentido? A gente está pensando em design, tá? A gente não está mais agora pensando em Java, nem em JPA, a gente está pensando em design. Dado que a minha aplicação tem uma operação que quer recuperar todas as saudações de um usuário, faz sentido que só a saudação conheça o usuário? O que é que vocês acham? Não. Francisco, eu acho que não. Como é que a gente soluciona isso? A gente soluciona transformando essa relação numa relação bidirecional, certo? Para transformar essa relação numa relação bidirecional, a classe usuário, ela também precisa começar a conhecer esse relacionamento. Então, antes a gente já tinha mapeado esse relacionamento na classe saudação, né? A classe saudação sendo a entidade saudação sendo a entidade proprietária, né, que vai carregar a chave estrangeira, e agora a gente vai informar na entidade usuário que essa relação existe. Como é que a gente informa isso? A gente simplesmente vai acrescentar um novo atributo, que é uma coleção de saudações, né? Porque a gente sabe que cada usuário tem uma coleção de saudações, que são as saudações que aquele usuário inseriu no sistema. E aí a gente precisa pensar, né, nas anotações que a gente vai colocar aqui. A primeira anotação que a gente vai colocar aqui é uma anotação chamada one to many. Vocês concordam que essa é a anotação certa? Do ponto de vista de usuário, um usuário pode ter muitas saudações, mas cada saudação está associada a apenas um usuário, certo? Agora aqui a gente tem uma coisa diferente. Quando a gente configurou a saudação, a gente definiu aqui com essa coluna join column que no banco de dados de saudação vai ter uma chave estrangeira de usuário, não foi? Vocês concordam comigo que essa informação que está em saudação, ela é suficiente para a JPA fazer aquela query lá de pegar todas as saudações de um usuário, mas também pegar todas as saudações de um usuário determinado, porque aqui eu tenho a saudação e o usuário associado a ela, né? Na classe usuário, eu quero ter, nessa classe que a gente está desenvolvendo aqui, eu quero ter o get saudações. Essa informação que está aqui no banco de dados de saudação, ela é suficiente para a gente fazer o get saudações de usuário? O que é que vocês acham? Na tabela de saudação, a chave estrangeira de usuário. Essa informação é suficiente para quando eu precisar
chamar o get saudações de usuário, eu consegui recuperar todas as saudações de um determinado usuário? O que é que vocês acham? Juan respondeu sim, foi para essa pergunta agora, ou foi alguma anterior? Fiquei na dúvida agora. Esse código que está aqui, está lá no Git, e no final eu falo sobre as versões que eu fiz para vocês brincarem, certo? Então, assim, pessoal, esse relação, né, que numa classe é muitos para um, na outra classe é um para muitos, né, na outra classe que se relaciona diretamente. A classe que está do lado muitos, né, ela sempre vai ser a proprietária, porque é nela que vai ficar essa chave estrangeira, certo? Mas essa chave estrangeira que está aqui, ela é suficiente para a JPA fazer uma consulta e identificar quais são todas as saudações de um determinado usuário. Porque só ele ir lá no banco e, dada a chave do usuário que ele quer pesquisar, recuperar todas as saudações, né, que tem esse e-mail que ele quer recuperar. Tem aqui, ó, a gente tem a classe usuário, certo? Aí na classe, no service. Então, é porque esse service aqui a gente tinha feito para quando a gente tinha uma relação unidirecional, certo? Aí, quando a gente fez esse service aqui, o usuário não sabia que tinha essa relação. Aí a gente resolveu dessa forma. Mas isso lançou uma dúvida, não é melhor essa relação ser bidirecional? Aí agora a gente está configurando ela para ser bidirecional e a gente vai voltar aqui no service para ver como é que ele fica, tá bom? Acho que era essa a dúvida, né? Então, agora que essa relação é bidirecional, né, eu tenho esses gets, eu tenho esse get, esse set, mas o que eu vou configurar aqui é o seguinte, eu vou dizer que é uma relação de um para muitos, e esse mapped by que eu usei aqui, eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, não precisa nada extra no banco de dados, eu quero mapear essa relação através do atributo usuário, que está lá em saudação, que é esse atributo aqui. Em outras palavras, eu estou dizendo para a JPA que use essa chave estrangeira aqui, essa coluna usuário e e-mail de saudação, para fazer as consultas que você precisar. Não precisa de nada extra além disso. É isso que a gente está configurando com esse mapped by aqui, certo? E esse nome que a gente coloca aqui é o nome do atributo que está na classe saudação, onde esse join column foi configurado. Ok até aqui? Daqui eu volto para esse JSON ignore aqui já já. Nesse atributo de saudação aqui, do join column, que a gente fez na classe saudação, que tem um join column, a gente vai ter agora na tabela saudação esse usuário e-mail, que a gente já viu. Aí agora eu estou dizendo que o JPA pode usar exatamente essa chave estrangeira de saudação quando ele precisar recuperar as saudações de um usuário. É isso que a gente está dizendo com esse method by aqui, ok? E esse JSON ignore aqui, isso é uma coisa muito específica, né? Mas eu queria mostrar porque minha experiência diz que os alunos passam muito por esse problema, assim, e às vezes passa muito tempo para descobrir o que é. Imagine que você quer recuperar todas as saudações de um usuário, certo? Aí, quando você vai recuperar todas as saudações, pensa aí agora que você está usando a sua API. Aí você vai chamar aquela rota lá que recupera as saudações de usuário, passa seu token, tá? Dependendo da forma como a gente faz, se a gente retorna, e essa relação agora é bidirecional, né? A gente vai retornar várias saudações, mas cada saudação tem o quê? Cada saudação, ela vai ter e-mail, não, esse é o usuário. Cada saudação vai ter ID, nome, saudação e usuário. Aí a gente teria um loop quando tem um framework chamado Jackson, que é ele que vai gerar os JSON para a gente. Esse framework vai ficar doidinho, porque ele vai pegar, ele está com o ID de um usuário. Aí ele quer todas as saudações do usuário. Na verdade, ele está chamando esse get saudações, né? Para recuperar. Aí ele recuperou lá no banco uma saudação. Quando ele recupera essa saudação, que ele vai transformar num JSON, ele quer colocar o usuário que está dentro dessa saudação, né? Tem um usuário dentro dessa saudação. Aí, quando ele pega esse usuário, o usuário,
ele tem muitas saudações. Aí ele vai pegar, aí fica num loop aí infinito. Então, para a gente parar esse loop, a gente está dizendo aqui o seguinte: quando você for fazer o JSON, se você for criar o JSON de um usuário, ignore essas saudações aqui. É isso que a gente está dizendo, certo? Senão ia ficar exatamente referência cíclica, ia ficar um loop infinito aqui e ele não iria conseguir gerar o JSON, ok? Claro que isso aqui nem sempre vai acontecer, e se você estiver usando DTO, você vai ter que fazer isso no DTO, enfim. Mas só lembrar, quando vocês estiverem testando sua aplicação, se acontece isso do JSON, do resultado ficar malucão lá, nunca termina, geralmente é porque você precisa colocar um JSON ignore em algum lugar, tá? E você identifica onde é que está essa referência e corrige. A gente passou de uma relação unidirecional para uma relação bidirecional. A gente decidiu que a gente não precisa de nenhum dado extra, além do que a gente já tinha. A gente já tinha uma chave estrangeira de usuário em saudação. E para esse tipo de relação, essa chave estrangeira que está lá em usuário é suficiente para a gente recuperar todas as saudações de um usuário e para adicionar saudações em usuário. Então, a gente vai usar o method by para dizer que a gente vai usar a chave estrangeira que foi definida nesse join column aqui, associada a esse atributo usuário da classe saudação. Como agora a gente tem uma relação bidirecional e a saudação tem o get e o usuário tem o seu get saudações, a gente não precisa mais daquele método adicional lá no DAO de saudação, né? A gente agora, quando quiser recuperar aqui no serviço, essa parte de cima continua a mesma. E quando a gente quiser recuperar aqui, a gente vai recuperar o usuário e pegar as saudações desse usuário com get saudações, que acho que foi o que Rodolfo estava dizendo anteriormente, para usar esse método aqui no service. Beleza? Beleza até aqui, pessoal? Dúvidas? Porque aqui a gente viu o relacionamento um para muitos e muitos para um, como é que a gente configura. Só antes de terminar, uma discussão importante aqui para a gente ter, né, sobre essa questão de entidade proprietária, onde é que a chave estrangeira fica. Quando a gente está falando de uma relação um para muitos e muitos para um, né, essa chave estrangeira sempre vai ficar do lado muitos, porque, na verdade, se a gente pensar que em usuário, um usuário está associado a muitas saudações. Então, qual era a coluna que a gente poderia adicionar em usuário? A gente iria adicionar, a gente só poderia adicionar o ID de uma saudação, né? Se a gente quisesse adicionar o ID de saudação em usuário, não dava, porque cada linha de usuário está associada a muitas linhas de saudação, né? Então, saudação é o lado muitos dessa relação, e usuário é o lado um, né? A chave estrangeira sempre vai ficar do lado muitos, e é muito fácil a gente identificar isso quando a gente olha o código mesmo Java, né, o código OO da gente, né, porque o usuário tem uma lista de saudações, então não vai estar em usuário, a saudação tem só um usuário, então cada saudação está associada a só um usuário, então aqui é natural que eu coloque a chave estrangeira de usuário para estabelecer essa relação no banco de dados, ok? Mas a gente tem outros tipos de relação e outras possibilidades de colocar informação extra no banco de dados para representar essas relações. Aí é isso que a gente vai fazer agora. Então, pensem agora que é outra API, certo? É uma API diferente dessa que a gente está fazendo, mas é de saudações. Aí é só para a gente entender. Imagine que cada saudação agora pode pertencer a muitos usuários. Vamos supor que alguém adicionou a saudação bom dia, sei lá, Francivaldo adicionou bom dia. Aí Raquel entrou depois, adicionou bom dia. Essa é a mesma saudação. Então, essa saudação agora pertence a Raquel e Francivaldo, certo? Aí entrou Rodolfo e adicionou bom dia também. Então, ela vai pertencer agora a Raquel, Francivaldo e Rodolfo. Mas Raquel tem outras saudações além de bom dia, Francivaldo tem outras saudações além de bom dia, e Rodolfo também pode ter outras saudações além de bom dia.
Que tipo de relação seria, se a aplicação da gente fosse assim, que tipo de relação seria agora entre saudação e usuário? Muitos para muitos, Juan está dizendo. Perfeito. Muitos para muitos. Porque eu tenho muitas saudações para muitos usuários, né? E cada usuário pode estar associado a muitas saudações e cada saudação pode estar associada a muitos usuários. Então, a relação muito para muitos para muito para muitos, many to many, né? Então, seria quando a gente fosse fazer, eu não fiz isso assim no código mesmo, mas vamos imaginar aqui que a gente está na classe, nessa classe saudação. O que é que iria mudar nessa classe saudação agora? Em vez de a gente ter só um usuário, né? Seria aqui uma lista de usuário, não é isso? E aqui na classe usuário, a gente tem essa lista de saudações, e esse lado aqui, saudação, que era o lado 1, o lado muitos da história, teria agora uma lista de usuários. E os dois lados agora são muitos, né? Dá para a gente usar uma chave estrangeira assim? O que é que vocês acham? Não. Francisval está dizendo que não dá para usar. Juan também dizendo que não dá, pessoal, porque cada linha de usuário vai estar associada a cada registro de usuário está associado a muitos registros de saudação, e cada registro de saudação está associado a muitos registros de usuário. Então, não dá. O que é que vocês sugerem que a gente faça? Vocês têm alguma ideia que a gente pode fazer? Exatamente, Francivaldo matou a charada, cria uma tabela auxiliar com as chaves desse relacionamento. Então, nesse caso, a gente precisa configurar essa relação para ter uma tabela extra diferente, né? Que a gente que vai dizer qual é o nome, quais são as colunas dessa tabela, e as colunas dessa tabela, na verdade, vão ser a chave estrangeira de usuário e a chave estrangeira de saudação. E através dessa tabela, a gente vai conseguir recuperar todas as saudações de um usuário e todos os usuários donos de uma saudação, certo? A gente já conversou sobre isso. Esse banco agora vai ficar assim, né? Saudação, eu tenho a tabela saudação, eu tenho a tabela usuário, e agora eu tenho uma outra tabela, que eu chamei de usuário saudações, e ele vai ter uma coluna que é usuário e-mail, e outra coluna que é saudações ID. Beleza? Então, em uma coluna eu tenho a chave estrangeira de usuário, na outra coluna eu tenho a chave estrangeira de saudações. Pensando no banco de dados, se eu tiver o ID de um usuário, eu quero recuperar as saudações desse usuário. É fácil fazer uma consulta nessa tabela aqui para recuperar o ID de todas as saudações associadas a esse ID desse usuário específico, e com esses IDs dessas saudações e nessas outras tabelas e recuperar a saudação, as saudações, e na tabela saudação e recuperar as tabelas saudações. Exatamente, a gente vai configurar isso, como o Juan está dizendo, com @join table, certo? Em usuário, por exemplo, a gente vai definir, isso aqui está errado, esse código eu acabei fazendo na mão mesmo, sem ser muito. A gente tem uma relação que é muitos para muitos, certo? E em vez de usar um join column, como a gente usou antes, né, porque a gente não vai conseguir fazer essa relação no banco de dados através de uma coluna extra em usuário, não dá. A gente, na verdade, vai dizer que essa relação aqui, ela vai ser definida através de uma nova tabela. Então, é uma join table que a gente vai configurar. Como é o nome dessa join table? O nome é usuário saudações. Eu que estou dando esse nome. Pode ver que aqui ficou usuário saudações, certo? E aqui eu estou dizendo quem são as colunas dessa tabela usuário saudações que eu estou inserindo aqui. As colunas vão ser usuário e-mail e saudações ID, tá? Essa configuração de join columns aqui, ó. Ixi, pensei que eu estava no Eclipse. Essa configuração de join columns aqui, onde meu mouse está passando, ela que vai definir quem é a entidade proprietária dessa relação, mas isso nem é mais tão importante, seria a entidade usuário, tá? E inverse join column é a outra coluna, que é a entidade não proprietária, e que eu estou dizendo que vai ser saudação, tá? O nome de cada coluna é essa aqui. Ele sabe aqui que saudações é do tipo saudação por causa disso, saudações está referenciando esse atributo aqui, saudações,
que no fundo é do tipo saudação, né? Uma coleção de saudação. Então, ele vai pegar o ID de saudação. E o usuário, da classe usuário, vai pegar o e-mail do usuário, certo? Eu segui essas regras aqui para colocar esses nomes, em todos os outros exemplos que a gente fez, porque tem uma questão que é, se a gente não inserir esses @join table e @join column, como a gente tinha feito aqui, o framework, o Spring Data JPA, vai fazer isso para a gente, certo? Mas eu acho importante que a gente entenda o que é que está sendo feito e, na verdade, que a gente faça isso explicitamente, porque nem sempre a gente vai estar usando um framework que faz isso para a gente, tá? Então, é importante que a gente saiba as configurações que são necessárias em cada tipo de relação que a gente está desenvolvendo. Então, se a gente tivesse escrito essa classe usuário, colocado @many-to-many, e não tivesse colocado nada disso de join table aqui, ainda assim, essa tabela ia ser criada para a gente, porque o framework ia colocar isso lá para a gente, certo? Inverse join column é só para dizer que é o outro lado do relacionamento, mas que não é o proprietário, alguma coisa desse tipo. Tá? Aí vai dizer qual é a outra coluna, né? Eu tenho duas colunas aqui para associar essas duas classes. Uma coluna que é o usuário, que é a classe, que é a entidade proprietária, que é a chave estrangeira do usuário, e a outra que é a chave estrangeira de saudação, tá? E essa saudação, ela não é proprietária, ela não é a entidade proprietária, tá? Como a gente tem isso aqui a gente adicionou esses métodos, né? Adiciona saudação e get saudações, tá? Aqui a gente tem, se a gente não mexer em saudação, na classe saudação, colocar absolutamente nada lá, né? Deixar só a saudação com, a saudação tem o quê? Deixar a saudação só com ID, nome e saudação, sem esse usuário aqui, tá? A gente teria uma relação unidirecional, né? E saudação não saberia de nada, tá? E dependendo de como a aplicação da gente, vocês entenderam minha pergunta? A gente quer que essa relação continue sendo unidirecional, mas eu prefiro que a classe saudação que saiba quem são os usuários donos dessa saudação. Quem quer dar um chute aí? Aí o que aconteceria é que o usuário voltaria a ter só e-mail, nome e senha, tá? E saudação é que passaria a ter uma lista de usuários, e essa configuração aqui, many-to-many, join table, passaria a ser em relação à saudação, né? Ficaria saudação ID, join column, saudação ID, e aqui usuários e-mail, porque o usuário, o nome não é ID, é e-mail, certo? Usuários e-mail, tá? E se a gente quiser que saudação também conheça, a gente precisa de informação extra no BD, além dessa que a gente já tem, que é essa tabela aqui. O que vocês acham? Eu quero transformar essa relação numa relação bidirecional agora. Eu já configurei o usuário é a proprietária, né? Apesar da chave estrangeira não estar aqui, mas ela, como esse join column não está aqui, ela é a proprietária. Mas eu quero transformar essa relação em bidirecional, quer dizer, eu quero que a classe, a entidade de saudação também conheça essa relação. Vocês acham que a gente precisaria de alguma informação em banco, além dessa que já está aqui, dessa tabela aqui de associação? Se tem algo extra além disso? Não, não precisa. Todo mundo concorda que não precisa. Então, como é que eu configuro lá? Qual é a palavrinha que eu uso? Porque lá em saudação eu vou ter uma lista de usuários, né? Aí eu vou anotar com @many-to-many. Mas aí eu vou indicar o que lá dentro? Vocês lembram? Para dizer que eu quero usar isso aqui. Vou usar a configuração mapped by, certo? Do jeito que a gente usava antes, tá? Do jeito que a gente usou aqui, ó. Mapped by. Aí, no caso, lá em saudação, eu vou ter uma lista de usuários, vai ter ser mapped by usuários, ou, saudação, eu vou ter uma lista de usuários. O que a gente configurou foi o usuário que tem saudações, usuário tem saudações. Em saudação, a gente colocaria que é mapped by saudações, aliás, desculpa. Então, eu não fiz esse código aqui, eu acredito, mas é muito simples, né? Você pega a classe saudação do jeito que ela está, você coloca nela uma lista de usuários, e no @many-to-many, você vai colocar um mapped by saudações, que é isso aqui, que já está definindo aquela tabela extra lá no banco de dados. Beleza, pessoal?
Isso aqui a gente já discutiu um pouco antes, né? Se a gente tivesse uma relação unidirecional aqui, né? Eu tenho o usuário, a partir de usuário, é muito fácil fazer um get saudações e recuperar todas as saudações de um usuário. Mas, se eu tiver uma saudação e quiser saber todos os usuários que estão relacionados com aquela saudação, como é que eu faria? Né? Então, a mesma situação que a gente caiu antes, né? Ou eu crio um novo método nodal de usuário, que seria um find by saudações ID, né? Porque o usuário tem saudações ID vai ser essa coluna aqui. Então, através dessa relação aqui que já tem, através desse atributo, a gente conseguiria fazer esse método, ou tornar essa relação bidirecional com o method by, e aí lá em saudação a gente teria o get usuários, e o adicione usuários e o get usuários, tá? E a saudação, a lista de usuários estaria anotada com, não é o one, errei de novo aqui, é many, é um exemplo de many to many, e essa saudação estaria anotada com many to many, mapeado para saudações que já está associada àquela tabela extra que a gente tem lá no banco de dados. Certo? E agora, para terminar, né? E se a gente tiver um usuário e informação de contato? Cada usuário tem informação de contato, com, sei lá, endereço, telefone celular, e-mail, né? Então, essa informação de contato é única por usuário, certo? Qual é o tipo de relacionamento que a gente tem? Vocês entenderam a pergunta? Um para um, perfeito. Né? Porque eu tenho um usuário, cada usuário está associado a uma única informação de contato, e cada informação de contato só pode estar associada a um usuário. Essa informação, essa é o tipo de relacionamento que é muito simples de configurar, né? O que é que eu preciso identificar desse relacionamento? Primeiro, eu preciso identificar se eu quero que ele seja unidirecional ou bidirecional, certo? Então, eu quero que o usuário saiba. Então, se o usuário souber que essa relação existe, o usuário vai ter get informação de contato, vai ter set informação de contato, e a partir do usuário é muito fácil recuperar a informação de contato. Faz sentido que eu também queira que a informação de contato recupere o usuário associado a ela? O que é que vocês acham? Não, né? Eu concordo, assim, a não ser que seja uma situação muito específica de uma aplicação, mas em geral não faz sentido isso. Então, essa relação não precisa ser bidirecional, tá? Numa relação um para um, a chave estrangeira pode ficar em qualquer entidade, né? Quando a gente vê a relação muitos para um, a chave estrangeira tem que ficar sempre na entidade muitos, porque a entidade muitos, cada registro dessa entidade está associado a um único registro da outra. Mas aqui, como é um para um, a entidade proprietária poderia ser usuário, poderia ser contato. Mas como eu acho que essa relação deve ser unidirecional, só o usuário precisa saber dela, então o usuário vai ser a entidade proprietária, certo? E aí a gente vai inserir lá em usuário, que é uma relação um para um. A gente vai dizer que tem uma coluna agora em usuário, que vai se chamar contato ID, e essa coluna, e vai ter agora um atributo, né, contato. Quando eu quiser recuperar o contato associado ao usuário, na verdade, eu vou nessa coluna, que é a chave estrangeira de contato, na tabela usuário, né, que é muito parecido com o que acontecia lá quando a gente tinha relação muitos para um. Beleza até aqui, pessoal? Dúvidas? A gente terminou essa parte de relacionamentos, tá? Então, a gente viu exemplos de todos os relacionamentos, a gente viu configurações de todos os relacionamentos, quais são as anotações que a gente usa para configurar e qual é a consequência de cada uma delas lá no banco de dados que está associado, já que a gente está falando de entidades, né? Então, elas estão associadas ao BD. Dúvidas? Posso continuar? A gente não tem tempo aqui nesse curso. Isso é só um pedacinho do que a gente, do que as grandes aplicações vão precisar usar. Mas pensando muito em performance, certo? Com o que vocês sabem até aqui, já é possível construir as aplicações. Agora, a gente que vai precisar gerenciar os salvamentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um usuário e esse usuário tem saudação, certo? Vamos ver se vocês acompanham.
Eu tenho um usuário e eu vou adicionar uma saudação a esse usuário. Vamos supor que eu, por alguma razão, eu queira salvar no banco, eu faço usuário.setSaudação e eu quero mandar esse usuário para o banco, né? No BD é como se fosse um merge. Eu quero fazer um update nesse usuário lá. Quero fazer um update, na verdade, desse usuário. Mas essa saudação, ela está em memória, nem no banco ela existe. Então, isso provavelmente vai dar um erro. Você vai poder salvar esse usuário depois que a saudação já existir no banco, porque esse usuário tem uma relação com saudação. Enfim. Tem um monte de erros que podem ser gerados, mas a gente que vai, intuitivamente, a gente consegue controlar isso, certo? A gente vai entendendo, é porque eu salvei uma entidade que tem a chave de outra antes de salvar outra, então ela não consegue encontrar essa outra no banco, vai dar erro, certo? Para resolver problemas desse tipo, tem uma configuração que é cascade, que é cascata, são operações em cascata. Então, quando uma entidade vai ser salva, vamos supor nesse caso, eu vou salvar o usuário, eu salvo a saudação dele, que não foram salvos ainda, na hora que eu vou salvar ele automaticamente. Então, na hora que eu vou estabelecer essa relação entre usuário e saudação, eu tenho que definir lá um cascade type, que vocês vão procurar na internet. Eu acho que também eu tenho algumas indicações disso, de como é que funciona. Mas o que eu quero dizer é que isso não é obrigatório para fazer o código de vocês funcionar, certo? Mas tem essa questão que talvez vocês se deparem, especialmente se vocês forem pegar códigos de terceiros para estudar, para entender um pouquinho, ok? E a outra coisa que também talvez vocês se deparem é do FET. O FET, ele é bem mais simples do que o Cascade de entender e de usar. Inclusive, ele tem valores de default que eu particularmente acho bacana. O FET é assim, vamos supor aqui essa configuração que a gente tem aqui, essa última, bidirecional aqui. A gente tinha usuário, que é de um para muitos, com saudação, né? Então, eu tenho aqui essa configuração. E eu tenho saudação, que é muitos para um com usuário, né? Aqui em usuário, vamos supor que eu recupero do banco de dados um certo usuário, e esse usuário vai se transformar em um objeto lá no meu código, né? E eu vou poder fazer um get saudações, por exemplo, desse usuário. Essas saudações estão na base de dados de usuário, essas saudações que eu vou recuperar com get saudações. Vê se vocês estão acordados. Essas saudações, elas não estão no banco de dados de usuário, elas estão no banco de dados de saudação, né? Quando eu recupero esse objeto usuário, por default, eu não recupero essa lista de saudações, porque isso é uma coleção, e isso pode ser muito grande. Isso pode ser, sei lá, milhões de saudações, né? Se a gente estivesse falando de um software aí de uma escala muito maior, a gente poderia estar falando de muitas saudações, e por default não se recupera. Mas isso é algo que é bom a gente saber, mas a gente não vai ter nenhum trabalho em relação a isso. Porque quando a gente fizer o get saudações, o JPA vai gerar essa query e o framework vai fazer essa query e vai recuperar isso para a gente de forma transparente, certo? Isso é só uma questão de desempenho. Você pode configurar aqui um FET, que isso a gente chama essa configuração de lazy, que é preguiçoso, tá? Eu só vou recuperar esse get saudações no banco de dados quando alguém fizer um get saudações, ok? Por default, como isso é uma coleção, eu não vou recuperar automaticamente. Já aqui em saudação, que eu tenho só um usuário, o FET é diferente. Quando eu recupero uma saudação, esse usuário, essa informação de usuário, obviamente não está no banco de saudação, está no banco de usuário, né? Então, como aqui é só um usuário, por default, esse FET, ele é feito na hora que eu recupero a saudação. Então, na hora que eu recupero a saudação, o JPA já vai lá fazer a query no banco de usuário, recuperar o usuário associado. E quando eu faço um get usuário, esse usuário já está na memória. Isso é um FET que a gente chama de eager, que é ansioso, né? Ele já recupera logo. Então, por default, como aqui não é uma coleção, ele vai recuperar, na hora que eu recuperar a saudação, ele já pega do banco do usuário. Aí,
Isso é só uma configuração que tem a ver com performance, né? As coisas vão funcionar normalmente, naturalmente para a gente, do ponto de vista de desenvolvimento. Mas por performance, você pode querer mudar esses valores de default. E aí vocês podem ver códigos por aí que tem essa configuração FET, é bom vocês saberem do que se trata, certo? Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui. Beleza? Essa de cascata é só para ficar assim mais claro. Tem situações que faz sentido, por exemplo, quando eu apago uma entidade e apagar a outra. Por exemplo, usuário e contato. Faz sentido que eu remova o usuário do sistema e o contato dele continue lá? Não faz sentido. Então, eu posso configurar. Nessa relação que tem entre usuário e cascata, eu configuro um cascade para o remove. Então, para o delete. Se eu for deletar um usuário, eu deleto também o contato, né? Então, tem situações em que faz muito sentido que o ciclo de vida de uma entidade, ela está tão associada com a da outra, que quando acontece alguma coisa para uma entidade, eu gostaria que a outra também acontecesse, né? Aquela mesma operação para outra entidade, certo? Mas isso é uma coisa mais avançada. É bom vocês terem noção de que isso existe. Isso é uma configuração chamada Cascade, mas a gente não vai ter tempo de ver aqui no curso da gente, tá bom? A gente vai fazer essas operações na mão, ou se cada um tiver o tempo de estudar sozinho sobre isso. Aí, Francivaldo ia comentar esse negócio do ciclo de vida que está associado, né? Então, pessoal, eu coloquei lá no GitHub um monte de código desse de saudação, com várias configurações diferentes de relacionamentos, tá? Unidirecional, bidirecional e tal. Mas não tem lá esse muitos para muitos, nem o um para um. Tá? É só mais para vocês brincarem. Vocês podem adicionar o que vocês quiserem, porque são código muito simples. Então, vocês podem brincar um pouquinho para entender lá, certo? Então, só para a gente concluir esse assunto, ver se vocês entenderam. Como é que a gente configuraria? Lá nos labs de vocês têm a classe disciplina, não é isso? E a disciplina, ela pode estar associada a um comentário. E hoje, na época, como vocês não sabiam fazer relacionamento, eu disse que os comentários seriam uma string zona concatenada, né? Cada comentário era concatenado ao anterior, separado por um new line. Foi isso que eu sugeri. Agora que vocês entendem relacionamento, como é que ficaria esse projeto? Tem a classe disciplina e como é que a gente poderia mudar isso para ficar da forma correta? Cria uma classe comentário, Juan está dizendo perfeito. Essa classe comentário vai ter um string do comentário em si, não é isso? E ela vai ter uma relação com a classe disciplina. Que tipo, do ponto de vista de comentário, que tipo de relação ela tem com disciplina? Muitos para um, perfeito. Porque eu tenho, exato, eu tenho muitos comentários para uma disciplina, e cada comentário só pode ser de uma disciplina, né? Então, eu teria isso, e então eu teria um novo atributo lá na classe comentário, que é qual? Que ele vai ser marcar, esse atributo é o que vai ser marcado com o many to one, né? Disciplina, perfeito. E aí, eu vou colocar aquele join table para dizer que eu tenho sei lá, que vai ser o nome de uma coluna vai ser disciplina ID, vamos supor, que é a chave estrangeira, né, que está associado a esse atributo disciplina, que vai ser a chave estrangeira de disciplina no comentário. E com isso, eu consigo recuperar todos os comentários de uma disciplina, ou todas as disciplinas de um comentário. A gente pode depois fazer essa relação ser bidirecional ou não. Então, uma coisa que vocês podem fazer já para brincar é isso, é pegar o lab que vocês fizeram e fazer agora o comentário da forma correta, né? Que é um comentário associar, que é uma nova classe de comentário, uma nova tabela de comentário, uma nova entidade que a gente tem no sistema. Beleza? Agora, a surpresa que eu tinha para vocês, né? Sobre o projeto, que eu deixei para o final, que era para vocês não irem embora. A gente vai começar essa semana. Eu acho que vocês podem brincar um pouquinho com essa questão dos comentários lá na disciplina para ir se familiarizando com essas anotações novas que a gente tem, entendendo como é que fica o banco de dados. Mas aí, semana que vem, acho que já na terça-feira, eu vou colocar lá no mural lá das nossas atividades, uma sugestão de um projeto.
E essa sugestão de projeto que eu vou colocar lá é continuando a nossos labs, disciplina. A gente vai ter uma rede social de alunos que você, imagine vocês aí nos cursos de vocês alimentam essa rede com todas as disciplinas do curso de vocês, e vocês conseguem dar notas, dar likes nas disciplinas, comentar, certo? As disciplinas isso é uma construção de informação colaborativa dos vários usuários que vão lá dando notas e falando sobre as disciplinas. Aí eu vou colocar uma especificação de um projetinho desse para vocês fazerem, certo? Mas quem tiver outra coisa em mente, sei lá, eu tenho um tio que tem uma loja, não sei o quê, e ele queria fazer tal coisa, e eu queria fazer esse back-end do que ele queria, né? Pode também, tá? Aí eu vou definir lá para essas pessoas. Vocês vão escrever um projetinho, né, de qual é o design da API, e aí pode falar comigo para tirar alguma dúvida. Eu dou uma olhadinha também para ver se não é muito complexo, né? Porque a gente só tem 2 semanas para fazer. E aí vocês mandam brasa para fazer, beleza? Aí tem uma outra coisa que a gente nunca conversou aqui, e que não vai dar tempo também da gente ficar, mas também é uma coisa muito tecnológica, que é sobre implantação. Quando a gente escreve uma API, né, a gente desenvolve essa aplicação que está por trás dela, e isso precisa ficar num servidor bem conhecido, porque os clientes precisam acessar essa aplicação. Precisa ficar numa máquina bem conhecida, com um nome que o cliente sabe como é que chega nessa máquina e qual é a porta que está sendo ouvida. Então, colocar essa aplicação para funcionar em um servidor bem conhecido, que é fácil os clientes acessarem em qualquer lugar do mundo, a gente chama de deploy, né? Como se a gente estivesse implantando, a gente está implantando a aplicação no lugar. E tem um serviço que é o Heroku, que tem a gente pode usar ele de forma gratuita e a gente consegue implantar aplicações lá, tá? Então, eu tenho um videozinho que foi até um monitor meu que fez, mas bem bacana, de como é que a gente consegue pegar uma aplicação que a gente está rodando na máquina da gente e implantar lá no Heroku e mandar o link para a professora usar a sua aplicação, por exemplo, certo? Então, eu vou disponibilizar esse vídeo. Se vocês seguirem bem direitinho as configurações que tem lá, vocês conseguem colocar a aplicação de vocês para funcionar lá no Heroku, só com alguns cuidados, porque a gente tem que lembrar que a gente não pode usar nenhuma palavra reservada de bancos de dados quando a gente for salvar as tabelas, tá? Então, por exemplo, no projeto eu vou provavelmente colocar a funcionalidade de você dar like nas disciplinas. O usuário pode dar um like na disciplina. E aí, quando o usuário dá um like na disciplina, provavelmente você vai ter uma entidade que tem que representar esses likes, porque eu tenho que associar a disciplina e o usuário ao like. E aí, se você criar uma tabela chamada like, vai dar erro, porque like é uma palavra reservada de SQL, certo? Lá no Heroku já tem uma base de dados chamada user. Então, sempre que vocês criam uma tabela chamada user, vai dar erro lá. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo alguns erros que são muito comuns de acontecer, certo? Mas essa parte de implantação, eu acho que fica livre para quem quiser entrar nela, porque já é muita coisa, tá? Então é uma coisa extra. Para quem quiser, tiver essa curiosidade, já está indo bem avançado no curso e tem essa curiosidade de implantar a aplicação num servidor da internet, aí você pode usar o Heroku e é de graça, tá bom? E a outra coisa que eu não coloquei aqui também é que quando a gente escreve uma API, a gente precisa documentar essa API, tá? Aí tem uma ferramenta que é usada, que é o Swagger, que ela é configurada toda com anotações. Então, eu vou também colocar um tutorialzinho do Swagger, que não foi eu que escrevi, né, mas que é muito fácil de usar, para vocês, no projeto, fazerem a documentação da API de vocês. É muito importante que a API esteja documentada, porque alguém vai programar um software que vai usar a sua API, né? Então, é interessante que essa documentação seja bem feita, né? A documentação de quais são as rotas, quais são tem um post, qual é o modelo do JSON que eu espero receber, se aquilo ali está esperando uma autorização ou não, quais são os tipos de retorno que podem dar a partir dali, de HTTP, enfim. Em pensando na API, essa documentação, que é interessante ser feita.
E aí eu vou passar para vocês também a documentação, mas também fica livre para quem quiser fazer ou não, certo? Então é isso, pessoal. Daqui para terça-feira eu coloco esse projeto, mas quem quiser fazer outro projeto já pode ir pensando, né? Quais são as rotas e tudo mais, e qual a funcionalidade que cada rota vai fazer, tá certo? Para me mandar, para dar uma olhadinha também. Eu só tinha colocado material sobre Swagger. Foi o meu, provavelmente. É porque eu não tenho material de Swagger escrito, mas eu me lembro que eu achei um tutorial bem legalzinho sobre Swagger, que é o que eu geralmente compartilho, certo? Mas Marcos pode olhar e ver qual era esse também. Beleza, pessoal? Dúvidas? Acho que está todo mundo dormindo. Só tá a Juan e Francivaldo acordado, é? Carlos Eduardo, beleza. Enfim, estaremos aqui, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo no Slack, podem falar por e-mail, podem falar no mural, porque aí outras pessoas podem tirar dúvida, beleza? Então, bom final de semana para vocês. Dê uma brincada aí com os códigos para fomentar para fixar melhor esse assunto que a gente conversou hoje, que é muito denso, certo? Antes de começar o projeto, beleza?